Eu nunca imaginei que um simples não pudesse acender um incêndio que consumiria toda a minha família, mas naquela noite, em meio ao aroma de bacalhau assado e ao tilintar de talheres, eu vi o demônio despertar nos olhos do meu primo. Ele riu alto, expondo minha recusa como se fosse uma fraqueza imperdoável, e o silêncio que se seguiu foi mais afiado que qualquer faca de cozinha portuguesa. Mas o pior veio depois, quando percebi que a humilhação não era só dele, era o prelúdio de uma guerra que eu, sozinha, declararia, provando que o sangue frio corre mais fundo que laços de família. O sol poente de Lisboa filtrava pelas janelas altas da casa da minha tia Emília, em Alfama, pintando as paredes de um laranja quente que contrastava com o frio que começava a se instalar no meu peito. Era um daqueles jantares de família que acontecem todo Natal, mas naquele ano de 2024, o ar estava carregado de algo mais do que o habitual vinho do Douro. Minha família reunida ao redor da mesa de carvalho antigo, a tia Emília, com seus cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, servindo porções generosas de rabanadas, o tio João, calado como sempre, mergulhado em seu copo de aguardente, minha mãe, com os olhos inchados de preocupações financeiras que nunca admitia, e os primos, aqueles abutres disfarçados de parentes afetuosos. Eu chegara cedo, como de costume, carregando uma travessa de pastéis de nata que comprara na pastelaria de Belém, um gesto humilde para mostrar que, apesar de tudo, eu ainda valorizava aquelas tradições. Aos 32 anos, eu era a solteirona bem-sucedida da família, dona de uma pequena agência de design gráfico no Chiado, com um apartamento modesto em Bairro Alto que eu conquistara sozinha após o divórcio traumático de 2 anos atrás. Meu ex-marido, um canalha de Setúbal, me deixara com dívidas e cicatrizes, mas eu reconstruíra a minha vida tijolo por tijolo, sem pedir um cêntimo a ninguém. Era isso que me orgulhava, a independência, dura como o granito das calçadas lisboetas. Meu primo, Ricardo, era o oposto. Aos 35, ele ainda vivia à sombra do pai, o tio João, administrando, mal e porcamente, a velha mercearia familiar em Moraria. Casado com a Carla, uma mulher de sorriso falso e unhas sempre impecáveis, Ricardo era mestre em gastar o que não tinha, carros importados em prestações eternas, viagens para Algarve que postava no Instagram como se fossem diárias, e uma dívida que eu suspeitava ser maior que o Tejo. Ele me abordara 2 semanas antes, num café na Baixa, com aquela cara de cachorro pidão, prima, só uns 5.000 euros, para tapar um buraco no negócio. Eu te pago em 6 meses, juro pela Virgem de Fátima. Eu recusara na hora. Não por avareza, Deus sabe que eu poderia emprestar, se quisesse, mas porque via nos olhos dele o mesmo brilho ganancioso do meu ex. Não, Ricardo. Eu não misturo família com dinheiro. Desculpa. Agora, ali na mesa, com o bacalhau fumegante no centro, ele decidiu que era hora de cobrar publicamente. A conversa fluía leve, minha mãe contando sobre o novo emprego na fábrica de conservas em Matosinhos, a tia Emília elogiando os azulejos que reformara na cozinha. Então, Ricardo ergueu o copo, com um sorriso que mais parecia uma careta, e disse, alto o suficiente para ecoar pelas paredes forradas de fotos antigas, brindemos à família. E à generosidade, que nem todos cultivam. Como a nossa querida prima aqui, que recusa ajudar um irmão de sangue num momento de aperto. 5.000 euros, prima. Nem para o Natal. O silêncio caiu como uma porteira de ferro. Senti o calor subir ao rosto, não de vergonha, mas de fúria pura. Os talheres pararam no ar, minha mãe baixou os olhos para o prato, como se pudesse se esconder atrás do azeite e alho. A tia Emília tossiu, desconfortável, murmurando algo sobre assuntos particulares. O tio João apenas grunhiu, enchendo novamente seu copo. Carla, a esposa de Ricardo, riu baixinho, um riso nervoso que soava como aprovação. E Ricardo? Ele continuou, inclinando-se para a frente, os olhos brilhando com malícia. O que é, prima? Achas que eu sou o quê, um mendigo? Todo mundo sabe que tu estás nadando em dinheiro com essa tua agência chique. Mas não, preferes guardar para os teus caprichos de solteira. Egoísmo puro, digo eu. Família é para o que serve, não é? Eu congelei, o garfo a meio caminho da boca. Meu coração batia como o sino da sede de Lisboa ao meio-dia, mas minha mente já trabalhava a mil. Ricardo, respondi, a voz baixa mas firme, como o fado que ecoava das rádios antigas nos becos de Alfama. Família serve para apoiar, não para explorar. Eu disse não porque sei que tu não pagarias. E agora, em vez de aceitares, decides-me expor como uma criminosa. Bravo. Mas guarda o teu veneno para quem o merece.
Ele riu mais alto, batendo na mesa, fazendo os copos tremerem. Expor? Eu só estou sendo honesto. Todo mundo aqui sabe que tu mudaste depois daquele divórcio. Ficaste dura como pedra, prima. Cuidado, que a solidão azeda o coração. A Carla assentiu, adicionando, é verdade, Inês. Às vezes, ajudar os outros é o que nos salva. Minha mãe, sempre a pacificadora, interveio, chega, Ricardo. Isso não é assunto para a mesa. Mas o dano estava feito. O jantar prosseguiu em murmúrios forçados, com elogios ao vinho que soavam vazios, e eu comi em silêncio, mastigando não só o peixe, mas cada palavra como um plano em formação. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto de hóspedes, com o som distante dos elétricos subindo a colina, eu revivi cada instante. A humilhação queimava como pimenta malagueta na pele, mas mais do que isso, revelava a podridão por baixo da fachada familiar. Ricardo não era só ganancioso, era cruel, um predador que farejava fraqueza. E eu? Eu era a presa que ele escolhera para devorar publicamente. Mas enquanto as lágrimas quentes escorriam pelo travesseiro, lágrimas de raiva, não de dor, uma frieza se instalou em mim, profunda como o Oceano Atlântico batendo nas falésias da costa vicentina. Eu não choraria por ele. Eu o destruiria. Não com gritos ou socos, mas com a arma mais letal, a paciência calculada, o sussurro da vingança que se infiltra como névoa do Tejo ao amanhecer. Os dias seguintes foram um vórtice de rotina aparente. Voltei a Lisboa de trem, o alfa pendular balançando suavemente pelas vinhas do Ribatejo, e mergulhei no trabalho, logos para uma vinícola no Alentejo, sites para turistas em busca de fado autêntico. Mas à noite, sozinha no meu apartamento com vista para o castelo de São Jorge, eu traçava mapas mentais. Primeiro, investiguei Ricardo. Não foi difícil, em Portugal, onde as redes são tecidas como rendas de Viana do Castelo, bastou um telefonema para um amigo na Caixa Geral de Depósitos. Ele devia mais de 20 mil euros, não só em prestações de carro, mas em cartões de crédito machados e um empréstimo informal com agiotas de Chelas. A mercearia. Um poço sem fundo, com estoque envelhecido e clientes fugindo para os supermercados Pingo Doce. Eu comecei pequeno. Uma postagem anônima no grupo de Facebook da vizinhança de Moraria, alguém sabe se a mercearia do Ricardo ainda vende produtos frescos. Ouvi dizer que o bacalhau está mofado. Nada direto, só sementes de dúvida. Dias depois, vi no Instagram dele menos stories de churrascos na praia e mais fotos forçadas de prateleiras cheias. Ele postou um áudio choramingando sobre inveja alheia, mas o dano inicial estava feito. Carla começou a curtir posts de empregos em call centers, sinal de rachaduras no castelo de cartas. Mas a verdadeira dança começou quando eu o convidei para um café de paz, no mesmo local da Baixa onde ele pedira o dinheiro. Ele veio, arrogante como um toureiro em San Fermin, mas eu sorri, oferecendo um pastel de Belém. Ricardo, sobre o jantar. Eu exagerei. Vamos esquecer. Ele mordeu a isca, tagarelando sobre suas dificuldades passageiras e como a família precisava se unir. Eu ouvi, acenando, enquanto gravava tudo no meu telemóvel escondido na bolsa. Sabes, prima, ele disse, lambendo o açúcar dos dedos, se mudasses de ideia sobre aquele empréstimo, eu poderia expandir o negócio. Imagina, uma filial no Chiado, como a tua agência. Eu ri baixinho, um riso que ecoava o deboche que ele me infligira. Talvez. Mas primeiro, conta-me mais sobre esses teus planos. Detalhes, Ricardo. Eu adoro números. Ele despejou, fornecedores duvidosos de Espanha, um parceiro que soava como lavagem de dinheiro, dívidas camufladas como investimentos. Horas de áudio, ouro puro para um editor de vídeo como eu. Naquela noite, enviei trechos anonimamente para o jornal local, o Correio da Manhã, com um título sugestivo, Negócios Familiares em Moraria, o lado oculto. Não assinei, claro. Mas quando a notícia saiu, pequena mas venenosa, vi o pânico nos olhos dele num vídeo de família no WhatsApp. A vingança não era só destruição, era dissecação, camada por camada, expondo a alma podre que ele escondia atrás de abraços falsos. Minha mãe ligou, preocupada. Inês, o que está acontecendo com o Ricardo? A polícia esteve na mercearia por causa de impostos atrasados. Eu fingi surpresa, não sei, mãe. Talvez ele deva tomar mais cuidado. Mas internamente,
Eu dançava um fado solitário, sabendo que cada passo meu aproximava do abismo. A névoa da manhã envolvia Lisboa como um véu de segredos, e eu caminhava pelas ruas íngremes de Alfama, o casaco apertado contra o vento úmido do Tejo, sentindo o peso da minha própria transformação. Já se passavam 2 semanas desde o jantar, e o que começara como uma faísca de retaliação agora ardia como um fogo controlado, alimentado por noites insones e pesquisas obsessivas. Eu não era mais a Inês ferida, a divorciada que engolia humilhações. Eu era a arquiteta de um colapso, sendo fios invisíveis que ligavam o orgulho de Ricardo à sua ruína inevitável. Meu próximo movimento foi mais pessoal, cortando não só o bolso dele, mas o ego que o sustentava. Ricardo sempre se gabara de ser o rei da família, o que organizava as festas de São João com sardinhas grelhadas na grelha e fogo de artifício ilegal que iluminava o céu de Lisboa. Eu infiltrara-me no seu círculo, ou melhor, no de Carla. Uma mensagem inocente no Instagram: "Ei, Carla. Vi que estás procurando emprego. Eu tenho uma vaga na agência para assistente administrativa. Nada glamouroso, mas honesto. Interessada?" Ela mordeu rápido, desesperada pelas noites em claro discutindo contas. Marcamos um almoço no Time Out Market, sob o teto de vidro que filtrava a luz do rocio, e ali, entre bifanas e saladas de polvo, eu plantei a semente. Ricardo é um amor, menti, sorrindo por trás da minha chávena de galão, mas esses negócios. Ele não conta tudo, pois não. Eu ouvi rumores de dívidas com gente perigosa. Os olhos dela se arregalaram, o garfo parando a meio da garfada. Carla era o tipo de mulher que colecionava bolsas de marca falsas e sonhava com uma vida de novelas da TVI, mas por baixo da maquiagem perfeita, havia medo cru. O quê? Ele disse que era só um atraso temporário. Eu assenti, fingindo empatia: "Olha, eu não quero me meter, mas se fores trabalhar comigo, longe dele, talvez possas poupar um pouco. Para o futuro das miúdas." As filhas delas, 2 meninas de 8 e 10 anos, eram o calcanhar de Aquiles de Carla. Naquele dia, ela assinou o contrato, e uma semana depois, mudou-se para um apartamento alugado em Benfica, deixando Ricardo com uma nota: "Não aguento mais as mentiras." O divórcio veio como um tsunami. Ricardo ligou para mim, aos berros, no meio da noite: "Tu. Foi tu que envenenaste a Carla contra mim, não foi? Aquela víbora." Eu atendi calmamente, deitada na cama com o telefone no viva voz, gravando cada sílaba. "Ricardo, estás louco. Ela veio ter comigo por conta própria. Talvez devesses olhar para ti mesmo, em vez de culpar os outros." Ele cuspiu insultos: "Traidora, vingativa como a tua mãe", mas eu desliguei com um "boa noite, primo. Cuida das tuas filhas", sabendo que as palavras dele seriam o próximo prego no caixão. Enquanto isso, a mercearia definhava. Minhas postagens anónimas evoluíram para reviews falsas no Google: "Comida estragada, Dono Rude. Evitem." Os clientes rareavam, e o tio João, enfim, interveio, cortando o fluxo de dinheiro familiar. "Tu és um desastre, rapaz", ouviu dizer numa chamada que Ricardo deixou no viva voz por engano. Meu plano agora visava o coração, a reputação. Eu criei um perfil falso, vizinho de moraria, e comecei a vazar documentos, faturas falsificadas que eu forjara com Photoshop, mostrando empréstimos de Ricardo a agiotas com nomes árabes suspeitos. Enviados para o grupo de bairro no WhatsApp, eles se espalharam como gossip em mercado de peixe na Ribeira. Uma noite, recebi uma visita inesperada. Bati à porta do meu apartamento, e lá estava ele, Ricardo, desgrenhado, com olheiras profundas como as ruas de Alfama ao entardecer. "Inês, por favor. Eu sei que foste tu. Para com isso. A mercearia vai à falência, a Carla levou as miúdas, e a polícia. Eles andam atrás de mim por causa daqueles papéis falsos." Seus olhos, outrora cheios de escárnio, agora suplicavam, lágrimas escorrendo pelo rosto barbado. Por um instante, senti uma pontada: sangue é sangue, afinal, e as memórias de infâncias partilhadas nas praias de Cascais piscaram na minha mente. Mas então, lembrei do riso dele na mesa, da forma como ele me despira de dignidade perante todos. Falsos. Estranho, Ricardo. Talvez devesses checar as tuas próprias contas antes de acusar fantasmas. Ele caiu de joelhos ali no hall, agarrando minha saia. Eu errei, prima. A humilhação. Foi o vinho, o stress.
Dá-me uma chance. Eu vendo tudo, começo de novo. Eu o ergui, friamente, e fechei a porta atrás dele, trancando-a com um clique que soou como sentença. Naquela noite, enviei o áudio da súplica para o Correio da Manhã, editado para soar como confissão. Dono de mercearia admite fraude, gritou a manchete na manhã seguinte. A polícia chegou horas depois, algemando-o na frente dos vizinhos, que aplaudiram baixinho, como num fado trágico. Mas a vingança não parava aí. Minha mente, agora um labirinto de sombras e luzes, planejava o golpe final, não só derrubá-lo, mas forçá-lo a encarar o espelho da sua própria alma. Eu contactei a tia Emília, fingindo preocupação. Tia, o Ricardo está mal. Talvez uma reunião familiar ajude. Ela organizou um jantar, ironia cruel, na mesma casa de Alfama. Eu iria, não como vítima, mas como juiz. O ar de Alfama estava impregnado do cheiro de jasmins e mar, mas naquela segunda reunião familiar, o perfume da traição pairava mais forte que nunca. Eu chegara pontualmente, vestida de preto simples, saia lápis e blusa de seda, como uma viúva de luto pelo que outrora chamara de laços sanguíneos. A tia Emília me abraçara na porta, os olhos vermelhos de noites sem sono. Inês, minha querida, isto tudo é um pesadelo. O Ricardo. Ele mudou. Mudado. Sim, pensei, mudado pelo meu toque invisível, moldado pela minha fúria calculada. A mesa estava posta como antes, mas o bacalhau parecia cinzento sob a luz das velas, e o vinho tinto nas garrafas de cristal refletia sangue coagulado. Minha mãe sentara-se ao meu lado, apertando minha mão debaixo da toalha, um gesto silencioso de apoio que eu retribuí com um sorriso forçado. O tio João, curvado como uma oliveira centenária, murmurava orações baixas. E Ricardo? Ele entrara por último, escoltado pela Carla, que voltara temporariamente pelas crianças. Seus ombros caídos, o fato amarrotado, o olhar evasivo, ele era agora o cão espancado, não o lobo uivante. O jantar começou com tentativas patéticas de normalidade. A tia Emília serviu as rabanadas, tagarelando sobre o tempo. Este inverno está mais úmido que o costume, não acham? Mas o elefante na sala trovejaria em breve. Foi minha mãe quem quebrou o gelo, com voz trêmula. Ricardo, filho, conta-nos o que aconteceu. A polícia. Foi um mal-entendido, não. Ele limpou a boca com o guardanapo, os dedos tremendo, e olhou para mim pela primeira vez. Nossos olhares se cruzaram como espadas, o dele, suplicante, o meu, glacial. Não foi mal-entendido, tia, ele disse, a voz rouca como cascalho das ruas de Lisboa. Eu cometi erros. Dívidas, mentiras. A Inês avisou-me, e eu ignorei. Agora, tudo desabou. Um murmúrio correu pela mesa. Carla fungou, limpando uma lágrima falsa. Eu sorri interiormente, perfeito, o palco estava armado. Erros, Ricardo, intervim, suave como o fado de Amália Rodrigues. Como aquele jantar, quando me chamas de avarenta na frente de todos. Ou quando pediste dinheiro sabendo que não o devolverias. Erros. Ou padrões. Ele empalideceu, o garfo caindo no prato com um clangor. Inês, por favor. Não aqui. Mas a tia Emília, sempre a guardiã da verdade amarga, franziu o sobrolho. O quê? Ele fez isso. Ricardo, é verdade. E assim, o veneno que eu plantara floresceu. Ele confessou tudo, o pedido, a recusa, a humilhação pública, as palavras tropeçando como bêbado num beco escuro. Minha mãe ofegou, o tio João praguejou baixinho em dialeto alentejano. Carla se levantou, gritando, tu és um idiota. Eu sabia que havia mais. O caos irrompeu, pratos empurrados, vozes sobrepostas, lágrimas e acusações voando como confetes num carnaval invertido. Ricardo tentou se defender, balbuciando sobre stress e amor familiar, mas eu o cortei, erguendo-me devagar, a voz ecoando como sino da catedral, basta. Todos vocês viram como ele me tratou. Mas eu não vim para chorar. Vim para dizer, família não é escudo para canalhices. Ricardo, tu me tiraste a dignidade, agora, eu tomo a tua ilusão de impunidade. Virei-me para os outros, e vocês? Quantas vezes ignoraram os sinais por paz? Hoje, acaba. Saí dali deixando o furacão girar.
Dias depois, a família se fragmentou. O tio João deserdou Ricardo, transferindo a mercearia para um gerente distante. Carla pediu divórcio definitivo, levando as meninas para a casa dos pais em Coimbra. A tia Emília, abalada, ligou-me chorando. Tu foste dura, Inês, mas justa. Ele precisava disto. Justa? Não, pensei, enquanto caminhava pelo terreiro do Paço, o Tejo brilhando ao sol de inverno. Era vingança, pura e destilada como o melhor medronho das serras. Mas o vazio que se seguiu era um abismo. Sozinha no apartamento, com o eco das risadas falsas do passado, eu questionava, quem era eu agora? A mulher que reconstruíra a vida das cinzas do divórcio, ou um monstro forjado na fornalha da dor? As noites traziam sonhos, Ricardo algemado, gritando meu nome, o jantar eterno, com rostos distorcidos em máscaras de julgamento. Acordei suando, o coração acelerado, e pela primeira vez, permiti a dúvida rastejar, tinha ido longe demais. Não. A resposta veio no envelope anónimo, um dos agiotas, grato pela dica que eu plantara, enviando uma fatia dos bens recuperados de Ricardo. 1000 euros, sujos mas simbólicos. Guardei-os num cofre, um troféu de guerra. Mas a verdadeira recompensa era interna, o poder de virar a mesa, de transformar a humilhação em hino de sobrevivência. Liguei para minha mãe, vamos jantar, só nós duas. Sem primos, sem dramas. Ela riu, aliviada, sim, filha. Pastéis de nata e vinho verde. Enquanto o sol se punha sobre as 7 colinas, eu sentia a frieza recuar, dando lugar a uma calma nova, como o mar após a tempestade na costa da Caparica. A vingança me libertara, mas também me ensinara, o limite da alma humana é elástico, esticando-se até romper, e no rasgão, nasce não só dor, mas renascimento. Os meses de primavera trouxeram azulejos floridos às fachadas de Lisboa e um florescimento inesperado na minha agência, clientes afluindo, atraídos pelo buzz de mulher forte pós-divórcio, que eu cultivara subtilmente nas redes. Mas por baixo da fachada de sucesso, a cicatriz do jantar pulsava, um lembrete de que a vingança, como o vinho do Porto, envelhece mas não apodrece. Ricardo desaparecera para as sombras de Loures, trabalhando como entregador de Uber Eats, um fantasma da glória passada. Eu o via ocasionalmente nas stories dele, fotos desbotadas de sardinhas queimadas, legendas forçadas de novo começo. Minha mente, porém, não descansava. A trama que tecer era tecida de mim mesma, fios de raiva, dúvida, agora, um estranho anseio por redenção. Contactei um terapeuta no Príncipe Real, um homem de barba grisalha e sotaque madeirense que cheirava a livros velhos. Senhora Inês, disse ele na primeira sessão, reclinado na poltrona de couro, vingança é um espelho quebrado, reflete pedaços de nós que odiamos. O que viu no seu primo que tanto a aterrorizava? Eu hesitei, olhando pela janela para os telhados vermelhos. Ele era eu, doutor. O medo de falhar, de depender. Eu destruí nele o que temia em mim. As sessões desenterravam camadas, o divórcio não fora só traição do ex, mas um eco da infância, quando meu pai abandonara a família por uma amante em Angola, deixando-nos com dívidas e silêncios. Ricardo, com sua ganância, espelhara aquele vazio, o homem que toma sem dar. Então, o terapeuta pressionou, a humilhação dele foi o gatilho para punir o passado. Sim. E não. Era mais, uma afirmação de que eu controlava o destino, não o deixava me engolir como o Tejo engole navios afundados. Enquanto isso, a família tentava se recompor. Um churrasco no verão, organizado pela tia Emília no jardim da casa em Alfama, com vista para o castelo iluminado. Eu fui, relutante, carregando uma garrafa de vinho do Dão. O ar estava cheio de fumaça de chouriço e risos nervosos. Minha mãe abraçou-me forte. Tu salvaste-nos, Inês. Sem ti, ele teria arrastado todos. Salvar? Eu ria por dentro, amarga. Ricardo não veio, problemas de saúde, disseram, mas Carla estava lá, com as filhas brincando no balanço, os olhos dela evitando os meus como se eu fosse uma bruxa dos contos de fadas portugueses. Conversei com as miúdas, distribuindo reboçados de ovos, e senti uma pontada genuína, inocência roubada pelo egoísmo dos adultos. Uma delas, a mais nova, perguntou, a tia Inês é rica como o papá dizia. Carla corou, mas eu ajoelhei-me, ao nível dela, riqueza é ter amigos verdadeiros, minha querida. E família que cuida, não que machuca.
As palavras saíram sinceras, surpreendendo-me. Naquela noite, de volta ao Bairro Alto, com o fado ao vivo e quando das tabernas, eu chorei pela primeira vez sem raiva, lágrimas de alívio, de um fardo aliviado. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, trouxe Ricardo de volta num outono chuvoso. Ele apareceu na agência, encharcado, o casaco puído pingando no chão de azulejos. Inês, preciso falar. Não como primo, mas como homem quebrado. Sentei-me atrás da secretária, o coração um tambor surdo. Ele contou tudo, as noites na rua entregando pizzas frias, o alcoolismo rastejante, as cartas de despejo. Eu entendo agora, murmurou, o que te fiz. A humilhação. Era o meu medo projetado. Perdoa-me, prima. Não por mim, mas pelas miúdas. Pela primeira vez, vi não um monstro, mas o homem, frágil, moldado pelas mesmas pressões que me forjaram. Perdão não apaga cicatrizes, Ricardo, respondi, a voz firme mas sem veneno. Mas talvez um recomeço. Eu contratei um advogado para limpar o teu nome, anonimamente, claro. Usa-o bem. Ele chorou, um choro gutural que encheu a sala pequena, e saiu curvado, mas com um vislumbre de luz nos olhos. Naquela semana, fechei o cofre e doei os 1000 euros sujos a uma associação de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica em Lisboa, um ciclo quebrado, o meu. O terapeuta sorriu na sessão seguinte, viu. A vingança pode ser ponte para a empatia. Eu ri, ou só cansaço. Mas sim, doutor. Eu sobrevivi. O inverno voltou, trazendo neve rara às serras de Sintra, e com ele, um Natal sem dramas forçados. Jantamos na casa da minha mãe, só nós duas, com pastéis de nata quentes e histórias de infância. O telefone tocou, Ricardo, convidando para um café. Aceitei. No Rocio, sob as estátuas de Camões, conversamos como estranhos que se reconhecem. Obrigado, disse ele. Pela lição dura. Eu assenti, e eu, pela tua. Família não é perfeita, mas pode curar. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de púrpura, senti o sangue frio derreter, dando lugar a um calor humano, frágil mas real. A vingança terminara, não com explosão, mas com sussurro, o som de almas se reconectando nas ruas eternas de Lisboa. O ciclo das estações em Portugal é como a vida, invernos rigorosos dão lugar a primaveras explosivas, e assim, no ano novo de 2025, eu emergi da concha da vingança com uma pele nova, marcada mas resiliente. A agência prosperava, agora com uma equipa pequena, incluindo Carla, que provara ser uma assistente competente, livre das garras do ex. Obrigada por me dares uma chance, dissera ela um dia, organizando pastas de designs. Eu encolhera os ombros, chama-lhe karma, ou só pragmatismo. Tu mereces mais que aquilo. Ricardo, por sua vez, reconstruía devagar. Compraram um food truck com o advogado que eu, anonimamente, financiara, estacionando nos mercados de Lisboa Factory, vendendo bifanas autênticas com um sorriso genuíno. As filhas visitavam fins de semana, e ele postava fotos honestas, dias duros, mas doces. Sem ostentação, só verdade. Nossa reconciliação era frágil, como vidro de Murano, mas real, cafés ocasionais na Baixa, conversas sobre tudo menos dinheiro. Mas o passado não se apaga com facilidade, ele sussurra nas sombras. Uma noite de verão, durante as festas de Santo António, com sardinha grelhada no ar e manjerico nas varandas, recebi um e-mail anónimo, fotos granuladas de Ricardo com um homem de fato escuro num beco de cais do Sodré. Ele não mudou. Os agiotas voltam. Meu estômago revirou, seria eu paranoica, ou o ciclo recomeçava. Confrontei no food truck, o cheiro de cebola caramelizada misturando-se à tensão. Ricardo, o que é isto? Mostrei o e-mail no telemóvel. Ele empalideceu, limpando as mãos no avental. Inês. É um antigo credor. Veio cobrar resquícios, mas eu neguei. Juro, estou limpo agora. Seus olhos, pela primeira vez, pareciam sinceros, não suplicantes, mas determinados. Eu aprendi contigo, prima. A humilhação que te causei. É o espelho que vejo todos os dias. Não repetirei. Acreditei nele, não por fraqueza, mas por escolha. Enviei as fotos para o detetive privado que contratara, um favor de um cliente, e o relatório veio limpo, só conversa, sem transação.
Aquele incidente reacendeu minha terapia. Medo de recaída, diagnostiquei para o terapeuta, reclinada no sofá com vista para o jardim de acácias. O medo de perder o controlo. Ele assentiu, sábio, o controlo é ilusão, Inês. A verdadeira força é soltar, perdoar não é esquecer, é libertar espaço para viver. Eu ponderei, caminhando depois pelas ruas de Belém, o mosteiro imponente lembrando-me das tormentas da história portuguesa, impérios caem, mas a alma perdura. A família reuniu-se novamente no outono, num piquenique nas margens do Tejo, perto da Torre de Belém. A tia Emília trouxera empadas de atum, o tio João uma caixa de vinhos velhos. Ricardo chegara com as filhas, que corriam pela relva, rindo. Carla observava de longe, neutra. Brindamos, não há generosidade, mas há resiliência. Às lições duras, propus eu, erguendo o copo. Todos ecoaram, e pela primeira vez, o riso foi leve, sem subtextos. Mas o clímax da minha jornada veio numa carta da minha mãe, encontrada no correio ao regressar de uma viagem ao Algarve. Filha, escrevia ela com caligrafia trêmula, descobri algo sobre o teu pai. Ele não fugiu por egoísmo, era doente, depressão profunda. Mandou dinheiro em segredo todos estes anos, através de um advogado. Tu és mais forte que ele, Inês. Orgulho-me. Lágrimas caíram no papel, borrando as tintas. O passado, que eu vingava indiretamente através de Ricardo, revelava-se multifacetado, não vilania pura, mas dor humana. Escrevi de volta, mãe, vamos visitá-lo. Se ainda for tempo. Descobrimos que ele vivia em Cascais, viúvo e solitário, um homem envelhecido pelas ondas da culpa. O reencontro foi um fado sem música, abraços ao quarto, silêncios preenchidos por chá de limão. Perdoa-me, Inês, murmurou ele. Eu era fraco. Eu segurei sua mão, ossuda como ramos de sobreiro, fraco não, humano. E humanos mudam. De volta a Lisboa, com o vento de noroeste varrendo as folhas, eu fechei o capítulo. A vingança, que começara num jantar amargo, terminara num ciclo de compreensão, não absolvição fácil, mas aceitação crua. Caminhei pelo Chiado, comprando um livro de poesia de Fernando Pessoa na livraria Bertrand, e sentei-me num banco, lendo, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Sim, pensei. E agora, livre deles. O ano de 2025 fechava-se com um céu de dezembro claro sobre Lisboa, estrelas piscando como promessas cumpridas nas noites frias. Minha vida, outrora um turbilhão de drama e retaliação, assentara num ritmo sereno, manhãs de café forte na varanda, tardes de designs criativos, noites de fado suave nas tabernas do Bairro Alto. Ricardo estabilizara o food truck, expandindo para entregas ecológicas com bicicletas, um homem renascido, convidando-me para inaugurar uma filial em Porto. Vem, prima, disse ele ao telefone, voz leve. Sem dívidas desta vez, só sardinha e histórias. Aceitei, viajando de comboio pelas vinhas do Douro, o rio serpenteando como veias de terra fértil. Em Porto, o ar ribeirinho cheirava a vinho e mar, e o evento foi simples, família reunida num cais, com fado nortenho e francesinha cortada em fatias generosas. As filhas de Ricardo abraçaram-me como tia verdadeira, e Carla, agora amiga distante, ergueu um brinde, à Inês, que nos ensinou a erguer-nos. Eu curei, mas aceitei, a coroa de uma rainha improvável. De volta, o Natal trouxe neve leve às colinas, um milagre raro que cobriu Lisboa de um manto branco, transformando as calçadas escorregadias em pistas de patinação improvisadas. Jantámos na casa da tia Emília, a mesa posta com presépios e luzes piscantes. Nenhum fantasma do passado assombrava, em vez disso, histórias de futuro, o tio João planeando uma viagem ao Alentejo, minha mãe namoriscando um viúvo da fábrica. Ricardo sentou-se ao meu lado, sussurrando, sabes, Inês, aquele jantar. Foi o melhor que me aconteceu. Obrigado pela lição. Eu ri, cortando para o assado, não agradeças. Apenas não repitas. O riso ecoou, genuíno, e pela primeira vez, senti a família não como corrente, mas como rede, tecida de fios imperfeitos, mas forte o suficiente para segurar quedas. Internamente, a jornada psicológica culminava numa epifania solitária. Num fim de tarde de januário, caminhei até ao Panteão Nacional, subindo as escadas de mármore para a cúpula que domina a cidade. De lá, o Tejo estendia-se infinito, barcos dançando na água prateada.
Pensei na humilhação inicial, na frieza que cultivara, na empatia que florescera das ruínas. Somos todos predadores e presas, murmurei para o vento, e quando pessoa. A vingança é o instinto, o perdão, a escolha. Meu terapeuta aposentou-se pouco depois, deixando-me com uma nota: tu curaste-te sozinha, Inês. Continua a caminhar. Eu continuei, abrindo a agência para workshops de empoderamento feminino, inspirada na minha própria ascensão das cinzas. Mulheres de todo o país vinham, partilhando histórias de traições e triunfos, e eu ouvia, guiando, sem julgar. Anos se passaram, mas o legado daquele jantar perdurava como tatuagem invisível. Ricardo tornou-se mentor para jovens endividados em programas comunitários de Lisboa, eu, autora de um blog anónimo sobre resiliência familiar, lido por milhares. A família cresceu, casamentos, netos, risos que preenchiam vazios antigos. Numa noite de verão, 10 anos depois, reunimos-nos novamente em Alfama para o mesmo jantar, bacalhau, vinho, tradições. Ricardo ergueu o copo, à família, que sobrevive às tempestades. Eu adicionei, sorrindo, e acho que as provocam. Rimos todos, o som misturando-se ao fado distante. A vingança fora o catalisador, o drama o palco, a psicologia o espelho. No fim, o que restava era a humanidade, crua, portuguesa, eterna como o Tejo. E eu, Inês, navegava suas águas, não mais vítima, mas capitã.